Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um RMcast, o podcast da RM+, uma das maiores empresas de cálculo estrutural do Brasil. Eu sou o Fernando Guimarães, host aqui do podcast, e hoje eu tenho aqui minha parceira, nova host oficial do RMcast, Isa Justus. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da RMcast. E agora eu vou dividir a mesa com o Fernando aqui. Vai ser um prazer. Prazer é meu. E hoje a gente vai falar sobre projetos de instalações com foco em BIM. Tem muita gente, muitos players no mercado que fazem instalações, mas são poucos que fazem BIM de verdade. E a gente, para falar sobre esse assunto, Isa, quem temos aqui? Vamos lá, hoje a gente tem aqui na mesa o Denis Salles, que é formado em Engenharia Elétrica pelo Mackenzie, pós em Gestão de Projetos também pelo Mackenzie e pós-graduado em Gestão Empresarial na FGV. Trabalhou em grandes empresas de projetos antes de abrir a Dual Engenharia, onde atualmente é o diretor técnico. Então, seja bem-vindo, Denis, que bom ter você aqui. Obrigado pelo convite, aí vai ser um prazer. E a gente tem também o Eric Salles, formado em Engenharia Elétrica e pós-graduado em Gestão de Projetos pelo Mackenzie. Trabalhou em obras grandes como, olha só, o Allianz Parque. Olha só, essa não é tão grande. WT Morumbi, além de gestão de eficiência energética. Seja bem-vindo. Obrigado a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom, a gente fica feliz em receber vocês aqui. E que para quem está assistindo no YouTube, né, já tá com dificuldade de entender quem que é o Denis. Eu tive que perguntar no começo para ter certeza quem era quem. Na verdade não tem um espelho aqui, tá? Então aqui é só ilusão de ótica. Mas para quem tiver com dúvida, assim, o Denis é quem tá com a camisa azul escura, o Eric com azul claro, e eles mantêm sempre uns 5 kg de diferença entre um e outro. A diferença saudável. Para dar para identificar. A diferença saudável. Bom, e você tá muito chique, hein, Isa? Também com iPad? Eu tô aí com... Tá aparecendo na câmera, será? A Isa é outro nível, hein? Os nossos adesivos antes, né? Olha só. Cheio de adesivos novos. Estilosa ainda, né? Não é qualquer, né? Não, eu tô aqui no papel ainda, tô passando vergonha aqui. Preciso mudar isso aqui. É fase da vida. Né? Ser mais jovem, mais tecnológica. Né? No próximo podcast, eu vou estar com o iPad também. É época da prancheta, nanquinha, época... Já tô passando como idoso aqui. Estamos falando de tecnologia, né? Por favor. Verdade. Bom, gente, vamos lá. Antes de a gente falar sobre BIM, como vocês atuam hoje com o processo BIM, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a história da Dual, quando surgiu, como surgiu, qual a proposta, como está hoje. E até compartilhar, porque eu vivenciei isso com vocês, né? Sim. Se vocês quiserem iniciar aí. Não, bacana. Na verdade, a gente passou, né, que nem você comentou aí, por algumas grandes empresas do mercado, e a gente viu que não era bem o que a gente gostaria de apresentar para os clientes, né? Por onde a gente passava, óbvio, foram ótimas empresas, um trabalho muito sério, né, por essas empresas que a gente fazia também, porém não era a veia que a gente queria, né, apresentar para o cliente as soluções, né, as melhores soluções, trazer esse custo de obra, né? Parecia assim, acho que o Fernando comentava muito isso, entregar uma RT e manter o prédio de pé é fácil, né? Então a questão é fazer um bom projeto, otimizar isso, né? E aí a gente, por essas empresas, ganhamos as experiências, né? A gente trabalhou em grandes empreendimentos, e aí a gente conversando, né? Eu, o Eric e o Cristiano, o nosso irmão também, né? O diretor comercial e sócio também da empresa, a gente falou, a gente podia pensar e maturar um negócio um pouco diferente, né? Quais são as deficiências reais do mercado? O que o cliente sente de mais dor? E aí a gente foi trabalhando nisso, aliado a todo o prazer. Quando a gente está ali no escritório, a gente sente prazer em fazer o projeto, né? Então a gente sente a paixão ali de desenvolver uma solução e falar assim, nossa, que solução legal, né? O cliente vai gostar, às vezes ele nem percebe que foi uma solução, mas conhecendo os projetos de mercado, a gente vê que foi uma boa solução, então a gente sente esse prazer. Então a gente foi projetando toda a empresa nesse sentido, né? A Dual começou em 2015, né? A gente começou esse trabalho ali, acho que 2013, 2014, né? Maturando ela, como ia ser, como não ia ser. A gente tinha as nossas
responsabilidades financeiras com família e coisa e tal, não dá simplesmente para sair. Jogar e tudo pro alto. Joga tudo pro alto, né? Então, no planejamento a gente foi desenvolvendo. Eu saí primeiro da empresa, fui em contato, né? Que foi quando a gente... Você começou sozinho. Na verdade, a gente começou planejando junto desde 2013, 2014. Mas 100% do negócio estava só você naquele momento, né? Isso, no momento. E aí, na verdade, era aquela história do Cristiano e do Eric fazer o segundo turno. Isso. Eles trabalhavam na empresa deles e no segundo turno fazia alguns contatos com clientes, troca de e-mail. Eu e o Eric, a gente formatou toda, na época, né, a gente ainda estava só com o processo CAD, então a gente formatou né, toda a padronização da empresa, todos os manuais e coisa e tal nesse período, para quando a empresa crescer ela já nascer sólida, né? Perfeito. E então a gente desenvolveu aí, foi bacana esse início, porque a gente foi, cara, tem que ser bom mesmo, tem que ser diferente, né? E essa paixão aí que a gente tem em cima dos projetos foi um diferencial. Legal. Né? Além da qualidade de vida aí que tem que estar no meio, né? Porque não adianta a gente... Né? Eu ia falar de perder cabelo aqui, mas eu vou ficar prejudicado. Eu perdi cabelo antes da Dual, na verdade. Depois da Dual melhorou. Então, aí manteve, né? Só... eu mantive. Então a gente conseguiu atrelar aí bons projetos, satisfação de desenvolver esses projetos com uma qualidade de vida. Sim. Né? Porque você sempre morou no interior ou vocês são de Americana, né? Não, o escritório está sediado em Americana, né? Então a nossa base de produção tá lá em Americana. Na verdade, a gente morava em São Paulo, né? Então a gente trabalhou nas grandes empresas de São Paulo. E não tem qualidade de vida em São Paulo? Na verdade tem, né? Depende de onde Depende você de mora. onde você mora e onde você trabalha. Transporte, entendeu? A gente brinca que quando a gente, em 2016, que a gente estava fazendo bastante reunião em São Paulo, 2017, a gente ia para São Paulo 3 ou 4 vezes na semana, né? Para visitar cliente, o Cristiano também estava fazendo muita visita comercial. A maioria dos clientes acabam sendo em São Paulo. Isso. Atualmente, hoje, os clientes. E aí a gente falava assim, ó, de Americana para São Paulo, dependendo do cliente, dá 1h30, assim. E tinha funcionário desse escritório que demorava mais de 1h30 para chegar. Então a gente fala, a distância não é tão... Não, chegar em São Paulo não é problema. O problema é chegar no lugar que você quer dentro de da São cidade. Paulo. Isso. E na verdade a gente adora São Paulo. Eu tô em São Paulo sempre, finais de semana, curtindo, né? Cultura de Ibirapuera, né? De vez em quando a gente vai lá, fazer uma corrida. A gente gosta muito de São Paulo. É o trânsito do dia a dia ali que fez a gente... Vamos mudar um pouco a ideia. Mas legal. Então vocês identificaram... É como todo negócio, né? Você identifica uma dor ou um gap do mercado ou algo que você pode fazer melhor que o cliente não tem hoje e fala, vou atender aquela dor. E assim vocês conheciam o mercado, outros escritórios, sabiam exatamente onde atuar, abriram Dual com esse foco. E eu lembro da história assim, quando eles começaram, porque eu já estava, né, já era sócio aqui da RM, e eu estava buscando um parceiro de instalações elétrica e hidráulica para fazer prospecção comercial, atuar em conjunto, né, apresentar para o cliente uma solução já com parceiros, integrada, compatibilização melhor, né? E aí eu conheci o Denis, aí eu liguei para o Denis, e aí Denis, você lembra como é que foi essa conversa, Denis? Como é que você tá aí? Isso, que era essa fase de transição, quase acho que foi segundo 2015? semestre de 2015, né? Quando a gente estava no início, e essa parceria alavancou muito a Dual, né? Isso foi muito positivo, né? Essa parceria com a RM, aí, tanto em termos de comercial, né? As visitas técnicas e coisa e tal. A gente, tanto eu quanto o Eric, a gente já conhecia muitos clientes, né? Só que quando você fala assim, ó, a Dual e a RM estão em parcerias para trazer algo diferente, isso fortalecia muito a marca, né? E uma coisa é o cliente falar assim, Denis, eu te conheço, né? A gente trabalhou em grandes obras, tá, mas e a Dual hoje? Quantos funcionários tem? Se der uma dor de barriga em você, quem que vai me atender? Então esse começo é muito difícil, né? E a gente acompanha a RMcast aqui, a gente escutou a entrevista com o pessoal de fundações, né? Da FC. Da FC. E o pessoal teve um começo muito parecido com o nosso, né? Então, 2015 foi o início ali, 2015, 2016 era um mercado muito baixo ali, o mercado estava bem difícil. E o nosso discurso cara, a gente já começou na crise,
Uhum. Aí quando tinha pouco projeto, a gente fala assim, ó, não tem como ficar pior, porque a gente já tá na crise. Pior não fica. E aí a gente aproveitou, e isso é uma dica bem legal, quando o mercado está em crise, é investir em treinamento, capacitação, né? O pessoal fala assim, né, cara, tem que buscar cliente. Cara, é hora de você se preparar para quando o mercado crescer. Depois, né? Sim. Isso. Exato, já se Né? Então preparar. aí o Fernando propôs isso, eu falei, ó, Fernanda, não dá pra gente se juntar empresarialmente, né? Não dá pra gente trabalhar na RM, mas dá pra gente fazer essa parceria e isso foi muito positivo, então, tanto comercialmente quanto a gente com o Raul, né? Essa troca técnica, de formação de equipe, né? Então, até pela nossa formação aí de gestão de projetos, gestão empresarial, a gente tinha um conhecimento, né? Além de trabalhar em grandes empresas, a gente se preparou para isso. E foi muito bacana. Esse foi um início que foi bem saudável. Estruturalmente também, né? O apoio que vocês deram, até agradecer a RM por causa disso, isso é importante. O que a gente busca fazer isso é com outros parceiros também. A importância de ter parceiros nesse mercado. Sim. Né? Isso ajuda a crescer, todo mundo crescer. Sem E dúvida. a RM foi e é uma das nossas principais parceiras Que legal. atualmente, né? Ah, que Isso bom, é e importante, tudo né? começou nessa ligação aí que eu lembro. Cara, e aí, Denis, como é que você tá? E eu sabia, conheci o trabalho do Denis, sabia que ele era muito bom, não conhecia o Eric ainda, nem o Cris, mas sabia que do potencial ali. Eu falei, e aí, Denis, como é que você tá? Vamos fazer um negócio. Aí para minha surpresa, né, eu não sabia, o Denis falou, cara, eu tô abrindo a empresa agora. Eu falei, pô, que Nossa, legal, na hora certa. Uhum. E aí começou uma parceria bem legal nossa mesmo. Fui em várias reuniões com o Cris, né, querido? O Cris está aqui do lado assistindo. Várias reuniões com o Cris. Na época era tudo presencial, não tinha reunião de prospecção por videoconferência. Hoje é quase tudo videoconferência. Então a gente... Hein, Cris? Quantas reuniões a gente foi, cara? Várias. O Cris não tá participando aqui, vai falar... Indiretamente. Mas... Não, eu ia falar que ele mandou um beijo pra você, pra toda a família, e não posso mais. não pode mais. Ele já mandou pessoalmente, né? Então, Foi mais de 290. 290 visitas. 290. Eu não tinha essa conta. Isso é Porque muita o Cris coisa. contou. É muito. 290 visitas que eu fiz com o Cris, sócio aí da taxa Gol. de efetivação enorme. Eu acho que Enorme. bateu os 40%. Um dos anos foi 40% de taxa Caraca. de efetivação deles. Que legal. Comercialmente foi... Não, foi muito Legal. bom, a gente cresceu junto, a empresa foi crescendo junto, comercialmente tinha essa parceria, a parte técnica vinha junto, porque a gente fechava projetos juntos e aí time técnico se conversava direto, né? Isso, E, pô, que legal. Então, e até hoje somos grandes parceiros, temos vários projetos em comum, não fazemos mais tantas reuniões juntos, né? Mas vai surgir mais oportunidade essa aproximação, ainda mais por causa do mercado BIM. Exatamente. Sim, com certeza. Etc. Exato. Inclusive o BIM, que agora é o tema do podcast, a gente começou a desenvolver mais ou menos juntos também, né? Sim, A gente começou a perfeitamente, investir né? e vocês investiram Esse forte também. O Denis comentou do nosso início, etc., que era uma vontade nossa desde muito cedo, né? Desde criança, fazer tudo igual, tudo junto. Então, por que não abrir uma empresa no futuro junto? Exato. Né? Então, Legal. desde criança, igual, vestir igual, tudo igual. Igual. Corte de cabelo igual, não podia ser diferente. Então, essa brincadeira que o Fernando fez no começo, eu tenho que manter o peso igual dele também. Bem próximo. Não posso diferenciar, porque senão vai embora. Então foi surgindo, né, essa questão. Faculdade igual, ensino Mackenzie, técnico né? igual. Também fiz Mackenzie. Fizemos Mackenzie, também essa fiz. questão. Então, pós-graduação igual, só na saída, início de mercado a gente saiu um pouquinho separado, dentro já foi para a área de projeto e eu fui para a área de obra, que depois ajudou, porque estar na obra, Pega o hoje conhecimento dos dois já, né? hoje trazer Legal. papel ajuda muito. Então essa junção casou, né? Muito então bom. foi muito bom. E hoje vocês estão com... Bom, a Dual tem um market share grande hoje, tem uma atuação boa no mercado. Sim. São quantas pessoas lá no time? Hoje a gente está aproximadamente 20 a 25 pessoas. 25 pessoas. Né? A gente não se trata de a maior empresa em quantidade de funcionários, né? Mas atualmente a gente sim é uma das maiores empresas em termos de instalações, projetos de instalações, principalmente referência em BIM. Né? Então hoje a gente sente esse feedback dos nossos clientes. Isso é muito bacana por conta disso. A gente sabe que a gente está no caminho certo pelo nível de recompra que a gente tem, a gente faz pesquisa, né, de satisfação com os clientes e os retornos são sempre muito positivos. Que bom. Isso é muito legal. Essa questão de funcionário, essa quantidade de funcionário, e a gente tem a ver de treinamento, né? Então a gente busca o pessoal novo de mercado para treinar, para ter essa mesma veia que a gente. Busca esse início de querer solução pro cliente, qualidade,
custo. Exato. E às vezes trazer alguém de mercado é mais complicado. Mas a galera gosta de vir trabalhar com a gente exatamente por isso. Pela carga técnica que a gente impõe para eles, etc. E evolução. Eu acho que é isso. A gente entende aqui também da mesma forma que o único jeito da gente atender em escala, com volume legal e com qualidade é de forma colaborativa, compartilhando conhecimento, capacitando o time, porque aí a gente consegue ter um time muito mais forte, né? Sim. Melhor do que ter uma pessoa que sabe Exatamente. fazer aquilo, é ter várias que sabem fazer aquilo. Sim. Então tem que capacitar para a gente conseguir atender bem todos os E tem clientes. várias né? coisas que a gente tem em comum, pelo que eles estão comentando Não, aqui, muito. de questão de propósito, Sim. que também pra gente é uma coisa que é muito forte aqui dentro da empresa. Então a gente Sim. tem um propósito, a equipe inteira tem um propósito, então todo mundo sabe pra onde tá indo, assim, isso é bem interessante. Essa parte de educação total a ver com a gente investe muito em educação aqui também. E além disso, parte de economia e tecnologia, né? Que é o que o cliente quer saber, né? Nosso investimento em tecnologia que é muito grande, com vocês também, que dá pra perceber isso. Inovação, né? Inovação, exatamente. E principalmente essa questão do BIM, assim. Então, Sim. pra vocês, como que surgiu o BIM dentro da Dual? Foi desde o começo? Como é que começou esse processo? Bom, eu vou até um passo antes, tá, Isa? Porque nas empresas no qual eu passei, a gente teve ali um estudo do BIM, acho que 2005, acho que até um pouquinho mais, 2009. Nossa. 2009 Bem já cedo, já né? teve essa É, porque tendência. o BIM já se fala há muito tempo. É, sim, bem Acho que os então- primeiros ditos de BIM era 2000, 2002. É. Daí, vai surgir um BIM, hein? 3D, né? Não era nem BIM, era 3D. E aí, consequentemente, tem essa questão de se falar, vai investir ou não, né? E o investimento sempre foi muito caro. Atualmente, hoje, é caro investir em produção, né? Investir em tecnologia, né? A capacitação, né? Então, naquela época, mais ainda, né? Porque Com era certeza. tudo muito novo, né? Os fornecedores, por exemplo, não tinha. Hoje, alguns fornecedores distribuem as famílias, né? Cedem as famílias, né? A gente tem a nossa família própria, graças a Deus, né? Desenvolvendo pela própria Dual. Mas naquela época não tinha. Então eu vi esse processo muito de perto, bem no início. E o quanto foi sofrido esse começo e as empresas iam e voltavam para trás. Iam e voltavam para trás, né? Então eu fui passando por isso. Quando a gente abriu a Dual, no começo não tínhamos projeto BIM, né? A gente estava entrando no mercado e a maioria dos clientes no qual a gente tinha parceria também não se trabalhava, né? E aí, em torno de acho que foi 2018, aí a gente já falou assim, não, vamos entrar agora de cabeça no mercado. Né? 2017 a gente estava fazendo o nosso nome, 2018 a gente já era conhecido, né, pelos principais clientes. E aí a gente falou assim, não, agora está na hora de investir. E aí, com muita troca de ideia com a RM, né, com o Raul, né, com o Matheus, a gente foi desenvolvendo isso. A gente falou assim, só que a gente não quer puxar do mercado, porque você consegue comprar famílias aí, ou você tem famílias de graça, né? Mas a gente quer, igual a gente sempre fez no começo da Dual, no qual a gente chama o bloco do CAD, que é a família do Revit. Hoje a gente fez personalizado, a gente fez também toda a nossa família personalizada. Nosso template é o único da Dual, né? Sim. Então em 2018 a gente já começou a investir, né, em treinamentos, capacitação, pós-graduação, né? Então a gente foi também nessa busca de pós-graduação, porque tem que entender o que o mercado tem e o que a gente poderia oferecer, né? E novamente a gente foi nessa vista de, o que o mercado está oferecendo, né? E o que a gente pode melhorar. Então a gente sempre tem essa visão. O nosso mercado oscila muito, né? Então essa questão, acho que 2018 para 2019 a gente teve uma baixa nessa parte de venda, etc, de produtividade, de produção. Então o empresário ele tem que estar pronto para saber a hora de chegar para um lado ou ir para o outro. E nesse momento a gente falou, opa, estamos embaixo de projeto. Então vamos pegar o pessoal e capacitá-lo. A gente está com tempo com a galera. Então vamos investir nisso. Então, de fato, eu acho que 80% dos nossos colaboradores, a gente focou nisso. Então foi investimento pesado, capacitação, curso, treinamento. Sim. A gente chamou uma empresa para nos auxiliar, né? O coordenador lá, o Ari. Então, juntou com isso, junto com a RM, a gente conseguiu estruturar essa questão BIM, né? Em 2018 para 2019, exatamente. E aí, o Cristiano, junto com você, começou a prospectar isso
junto com o cliente. É muita prospecção. Sim. E convencer o cliente de que da necessidade do BIM. É. E como vocês falam bem pra caramba, né? Eu ia até falar palavrão, mas não pode falar no podcast, então senão o pessoal depois vai colocar um pi lá, né? Não, você melhor pode, não. né? Tá liberado. Aqui tá liberado. Tá liberado, não. O YouTube não vai Por barrar, não. educação é melhor não, né? Então, como fazem um trabalho comercial muito bom, hoje 40% dos nossos projetos já são em BIM. 40%? Nossa. Exatamente. Mas Legal. nem sempre foi fácil, assim, né? A gente no começo tinha que convencer o cliente, mas antes de convencer tinha que muitas vezes falar o que era o BIM. Explicar primeiro pra É. depois convencer. Explicar. Então muita gente até sabia, eu quero o BIM, mas não sabia a menor ideia de como era, o que é o BIM, como que é entregue, o que precisava fazer. Até hoje tem muita gente assim, mas acho que está mudando. Acho que hoje é um pouquinho mais fácil. A pessoa já, mais fácil. ela chega já sabendo que é BIM, ela só quer saber por que ela tem que escolher isso ou outro. Cadê o ganho? Até pelo nível de clientes que ele tem. Né? É que a gente está falando baseado no nível de clientes que a gente tem hoje, que são os maiores no mercado. Sim. Mas existem sim muitos pequenos consultores que é. realmente não sabem. Com certeza. Né? É engraçado que tem alguns clientes que ligam pra gente, eu quero fazer um projeto, já liguei pra RM, quero fazer um projeto BIM com vocês. Aí eu falei, tá, qual que é o BIM mandate de vocês? É preparado? Ela falou assim, não, eu preciso que vocês me ajudem a implantar o BIM. Né? Eu falei assim, a gente vai ajudar com certeza, a gente tem outros parceiros também de arquitetura que desenvolvem muito bem. Mas nesse sentido, que a empresa ela procurava a gente não para contratar um projeto BIM, mas para praticamente fazer implementar, fazer o projeto piloto deles, né? E isso nos traz como referência, né? Isso é muito legal. Até em algumas outros colaboradores nossos fizeram pós-graduação também em BIM e em parte de instalações que tem um déficit maior de arquitetura, porque a arquitetura começou primeiro, por exemplo, quando nossos colaboradores falavam assim, não, a gente já faz isso no escritório, o que o professor está fazendo aqui a gente já faz no escritório, né? Aí o professor começava, não, então traz os exemplos que vocês trazem aqui para mostrar para a equipe, né? Para mostrar para os alunos, assim. Então essa satisfação de também ser em instalações uma referência, não só de projetos de instalações, né? Projetos de instalações em BIM, Sim. é uma satisfação muito bacana. E sem dúvida vocês são hoje. E eu ia te fazer essa pergunta, de qual o volume? Então 40% hoje. Isso. Aí quando o cliente não quer BIM, aí vocês fazem o método tradicional. Isso, a gente elabora no CAD, né? Até alguns clientes, em termos de... ele tem isso na veia, né? O CAD ainda, como ele tem o receio ainda do investimento, porque não é, né? O know-how dele ainda, então ele vai, cara, por enquanto eu tô voltando pro mercado, né? Tem muita gente que tava com um pé atrás aí no mercado, hoje já tá voltando, aí falou assim, cara, não vou voltar no BIM, porque eu preciso reorganizar aqui a empresa, mas com certeza a gente vai trabalhar em BIM. Legal. E sabe que o nosso número está parecido, está em torno de 40% hoje. Mas quando a gente começou, 2018, assim, começou a fomentar o BIM, lá, foi até um pouco antes, 17, 18 ali, tinha 1, 2 projetos em BIM rodando, assim, muito pouco. Agora a gente está com quase metade, e eu não fiz essa conta, mas eu acho que esse ano, é quase que certeza, mais da metade dos projetos fechados esse ano são em BIM. São em BIM. Então já passou da metade. Na carteira a gente traz algumas coisas antigas que não são, mas com certeza ano que vem já vai ser mais da metade a ser BIM. Porque é uma tendência de mercado isso, né? A galera cada vez mais está conhecendo o BIM, está sabendo os benefícios, eu acho que ainda tem muito mais a conhecer, né? Tem muito mais vantagens, né? Então é algo que vai migrando, vai migrar. E o que o Denis comentou do pessoal ainda ter receios, etc., porque em obra ainda o pessoal não está sabendo utilizar. Sim. Né? Então depende de empresas capacitadas para mostrar isso. Para treinar a equipe da obra também. Exatamente, para mostrar isso, né? Então contrata parceiros, projetistas, estrutura, instalações, forma uma equipe legal, né? Para trazer o melhor para eles, né? E tem ainda muito mais a ser envolvido nisso, né? Sim. Puxando ainda esse gancho da obra, qual que você acha que seria o melhor uso lá na obra? Seria com realidade aumentada, visualização das instalações antes de executar? Eu ia comentar isso. Esse é um dos principais fatores para a obra, né? A realidade aumentada, que é uma coisa que a gente investe fortemente. Né? E isso traz com que a solução é apresentada em 3D para o engenheiro de obra e, consequentemente, mestre de obra e equipe.
né? Porque no projeto 2D você precisa ficar interpretando. Isso. Então você precisava de pessoas muito bem capacitadas para interpretar o desenho, compatibilização de várias disciplinas, etc. O que demorava para o pessoal construir a evolução. Quando você tem isso 2, 3D, a produtividade por pavimento aumenta demais, né? E é um dos ganhos que o BIM traz. Né? Exato. Isso, na verdade, a gente está falando de direto em obra, né? Direto em obra. Na verdade, assim, se a gente falar de projeto, a obra tem todo o benefício, porque você antecipa todos os problemas que no caso, às vezes, porque a arquitetura ela fazia alguns níveis de corte, de detalhamento, mas tinha pontos que aí tinha que entrar arquitetura, estrutura, ar-condicionado, instalações, e às vezes criavam pontos cegos, né? No AutoCAD, na prancheta era mais ainda, no AutoCAD melhorou. Então agora no Revit você antecipa decisões, né? Então você também consegue fazer toda uma especificação de projeto, né? Para compras, para suprimentos. Então assim, existem grandes benefícios que a gente está falando não diretamente na obra, igual vocês estão comentando, mas existem grandes benefícios porque a obra flui muito bacana, né? A gente tem a veia também de colocar muitos detalhes 3D, né, em projeto, porque você trabalhar com o conceito BIM, né? E não colocar isso em projeto é a mesma coisa do mestre de obra lá, do engenheiro de obra receber a plotagem praticamente num projeto CAD, né? Então nos nossos projetos a gente usa essa ferramenta 3D, por enquanto, como ainda é a realidade aumentada, em algumas obras estão um pé atrás da gente de projetos, a gente coloca esse detalhamento em 3D, para a hora que ele abrir a planta, ele fala assim, ó, é assim que executa. Exato, facilita bastante. Com certeza. Muito legal. E, pessoal, o fluxo de projetos na Dual hoje, como é que é? Explica para o pessoal que está nos ouvindo aqui, como é que funciona? Vocês recebem primeiro arquitetura, estrutura, modelam direto no software BIM? Como é que vocês atuam hoje lá? Inicialmente a gente recebe arquitetura em conceitos iniciais, né? A gente elabora a concepção do projeto. Hoje ainda, como existe nessa concepção do projeto muita interação com a arquitetura, a gente ainda faz no 2D, porque existe uma troca muito grande com o cliente. A gente apresenta diversas opções, né? Então, de centro de medição, de reservatório, a gente apresenta essas diversas opções. Baseado nisso, a gente recebe, a arquitetura absorve isso e manda para a gente já no primeiro modelo. A gente recebe junto com o próprio conceito de estrutura também, né? E aí, a partir daí, a gente vem desenvolvendo as infras principais, né? Então, o projeto aí, a gente já passado aqui pela RM, tem etapas de projeto aí, né? O preliminar, pré-executivo, executivo, né? Liberado para obra. Então, nessas etapas, né? Então, existe todo uma cadeia aí, todo um cronograma, né, que as empresas apresentam, que a gente vem trabalhando em conjunto, recebe a arquitetura junto com a estrutura, a gente faz essa compatibilização, a gente brinca que a gente faz uma compatibilização em tempo real, né, com a RM, porque a gente está sempre ali com o telefone, atualmente o WhatsApp, né, então a gente pega aí o Raul, a Dulce, o Felipe, a gente está sempre trocando ideias aí, essa é uma compatibilização realmente em tempo real. Dá pra gente adequar essa viga aqui, ou dá pra... É permitido furar a viga, né? Obviamente com todos os cálculos, né? E responsabilidade sobre isso. Então, é muito bacana. E a gente vai fazendo essa troca durante todo o projeto, né? E essa parceria é interessante porque a gente consegue otimizar ao máximo o cliente pensando num todo, né? A gente não é um escritório de instalações, como a RM não é só focado, eu vou fazer só estrutura e não vou olhar para as outras disciplinas. Isso é importante, né? Essa sinergia que o Denis está comentando em projetos de BIM é ainda maior. Exato. Né? Isso é importantíssimo, é por isso que é essa importância dessa parceria que tem que ter, né? Cliente, arquitetura, estrutura, instalações e as outras subdisciplinas, né? Porque nessa questão que você perguntou das fases, primeiro ponto que quem trabalha direto com isso vai saber é o ponto de origem. Se isso não tiver integrado todo mundo, combinado, testado, não sai. Exato. Então a gente tem diversos clientes, estão começando no BIM, etc., que não tem isso ainda na veia. Então a gente busca até ajudar, desde o começo a gente busca ajudar o cliente nessa questão. Porque esse ponto, fazer instalações demora, fazer o projeto de estrutura demora, mas já vi casos de demorar mais de um mês para você conseguir começar o projeto.
Por quê? Porque recebeu arquitetura, recebeu estrutura, que já é o primeiro que tem que casar ali, né? Vocês sabem, vocês sofrem bastante com relação a isso. Então, se não casar esse começo, daí não consegue gerar, né? Por causa dessa modelagem. Então, um dos passos que a gente faz é o teste de compatibilização. Então, chega a arquitetura, chegou a estrutura, a gente modela uma tubulação, né? Para poder, vai para o cliente. Compatibilizou? Compatibilizou. Agora todo mundo começa a trabalhar. Né? Porque senão cada um vai modelar de um jeito e daí, pensando no 3D, nada, um está em São Paulo, o outro está em Jundiaí, o outro está em Americana. O modelo colaborativo fica todo mundo espalhado, né? Então essa é a importância, né? Desse passo a passo. E qual que é a média, assim, de tempo para um projeto de vocês, um projeto de instalações? Você tem esse número, mais ou menos, assim? Projetos em BIM, a gente está com projetos de grandes portes, né? Que em torno, às vezes, de 2 anos. Demora 2 anos para elaborar projeto de grande porte. Menor, às vezes, projetos menores. Concepção inicial, aí tem o período que fica em prefeitura também, né? Que é meio moroso e coisa e tal. Existem projetos já menores aí que em 6 meses, 8 meses a gente consegue elaborar esse projeto. Depende muito. A gente tem essa conta também, até para fazer um cálculo de projeção de faturamento, né? Então a gente pega um saldo da carteira e tem que ter uma ideia de em quanto tempo a gente vai faturar esse saldo, né? Aí para isso eu preciso saber quanto dura um projeto. Em média, na RM, os projetos duram 16 meses, assim, eles ficam 16 meses na carteira. Mas é como vocês falaram, não quer dizer que eu estou 16 meses trabalhando. Às vezes fica um tempo em prefeitura, vou parar esse projeto aqui. Tem projetos que tem prazo mais longo, tem projetos que ficam, vou começar a obra, tem que fazer em 3 meses. Se vender, a gente continua. Exato, se vender eu vou começar agora, se não vender eu sigo um pouco mais. Quando vende, vendeu pra caramba, vamos começar a obra, adianta tudo aí. E aí enxuga, mas em média um projeto fica na carteira em 16 meses, é isso aí? Exatamente. 1 ano e meio, por aí. 6 meses é só para essa aprovação da prefeitura. Dependendo da localização. Dependendo da localização. Então é um ciclo longo. Mas legal, gente. E, falando de BIM, quais são, a gente aqui, para a estrutura, são vários softwares que o mercado atua. O TQS, inclusive nossos parceiros já vieram aqui, é o software mais utilizado para empreendimentos assim do nosso porte que a gente trabalha, edificações verticais de grande porte. O TQS aqui está em quase 100% dos casos. Hoje a RM é a empresa que mais tem licenças, ou uma das que mais tem licença TQS no Brasil. E além do TQS, a gente tem SAP 2000, tem Etabs, que a gente usa aqui. Aí para modelagem, Revit, tem AutoCAD, a gente não usa aqui, mas tem muita gente que usa e tal. Sim. Dentro de instalações, quais são os softwares no mercado de instalações que o pessoal pode utilizar? A gente utiliza, né, de fato, o AutoCAD, né, para início, depois o Revit. A gente também utiliza o Navisworks bastante para compatibilização. Sim. E o bom e velho Excel, né? Essa Excel, parte, verdade. Excel não pode faltar. Não falei dele, mas ele também está presente. A planilha, eu acho que a parte inteligente, a parte da engenharia mesmo, a gente prefere usar no Excel, porque a parte de instalações é bem complexa, né? Como de vocês também. Então, nos auxilia, né? O Excel nos ajuda bastante nessa parte de cálculos, etc. Porque é onde que vai a RT do projeto, é o cálculo, né? Exatamente. Então, não tem jeito, vamos contar com o Excel. Sim, a gente usa também de compatibilização, tem o Solibri, né? Solibri. Exato, perfeito. O BIM Collab, né? Para modelos colaborativos, né? Então, existem várias ferramentas no mercado que a gente está expert no assunto aí para agregar. Né? Legal. Mas de engenharia, assim, de instalações, é mais Excel mesmo, não tem... Excel. Porque a gente tem, na estrutura, os softwares que eu comentei, né? Instalações é um pouco diferente, né? Sim, na verdade existem softwares de cálculo, por exemplo, né? De dimensionamento de cabo, dimensionamento de bombas e coisa e tal, mas a gente prefere utilizar as nossas planilhas, né? Com o seu cálculo ali. Como a gente falou, a gente tem muito a ver a gente conhece, já testou, né? Inclusive existiam, antes do Revit softwares aí que elaboravam projetos no CAD, né? E a gente testou, fez até pelo nosso padrão de empreendimento, a gente viu que ficava muito engessado e coisa e tal, e a gente tinha uma fluidez muito grande com os nossos projetos, né? Sim. Então a gente testava e falava assim, não, vamos continuar aqui. Não é que a gente não testava e falava assim, isso não serve. Não, a gente testava, sentia o que era bom pra gente, o que era bom a gente aproveitava,
quando não a gente utiliza, que nem o Eric comentou, as nossas planilhas e coisa e tal, mas existem softwares no mercado, né? Mas... E pegar essa planilha de vocês, eu já estou entrando num outro assunto aqui paralelo, mas pegar essa planilha de vocês, transformar numa ferramenta, um software, as a service, assim, um SaaS, comercializar isso. Já pensaram nisso ou não? A gente não pensou, mas é uma grande possibilidade, né? Porque essa planilha ela traz uma grande confiabilidade, né? Porque a gente faz vários testes, vários tipos de projeto, várias opções de projeto, né? Inclusive a gente faz comparativos aí entre cabo barramento, se é melhor chuveiro elétrico, chuveiro com aquecedor de passagem a gás, né? Então isso tudo é uma planilha muito completa que a gente foi desenvolvendo e cada vez mais com a necessidade do mercado a gente foi implementando, né? Sim. E trazer isso para uma plataforma seria bem bacana. Essa planilha, bem ou mal, não parece, mas já tem de 10 a 15 anos de experiência do Denis. E foi sendo aprimorada. Então, imagine uma planilha complexa com esse tempo de vida, 10, 15 anos. Todas as variáveis, etc., que a gente vai encontrando no mercado, que a gente pega em norma, etc., tá nessa planilha, né? Talvez fazer isso que você deu de opção aí seria um caminho, né? É claro que seria uma empresa de tecnologia, talvez. Sim, um braço novo ali. uma parceria. Vocês estariam alimentando concorrentes com mas é uma possibilidade, né? Perfeito, bacana. Quando vocês forem fazer, me chamem. E vamos falar para as construtoras, né, Isa? Bora. A gente queria saber, assim, com relação às construtoras, quando vocês vão fazer uma apresentação comercial, alguma coisa assim, o que vocês falam, que vocês explicam de benefícios, de vantagens e desvantagens da utilização do BIM, focado na área de vocês mesmo? Bom, a gente traz desde o início mesmo, né? A gente tenta sempre fazer uma correlação com o próprio CAD, porque o cliente ele conhece o CAD. Então, quando você faz um comparativo, né, o conceito BIM com o CAD, fica mais fácil dele entender. Né? Então, a princípio, a frase básica, principalmente que quem às vezes está em contato com a gente é o pessoal de projeto, né? Não é bem o pessoal que está em campo, né? Então a gente começa desenvolvendo a questão da compatibilização, né? Que a compatibilização ela é evidentemente muito melhor, né? Então é uma frase que a gente fala e pro cliente fala assim, pô, já temos uma vantagem assim com grande relevância, né? Então a gente fala dessa compatibilização de trocas. Hoje em dia, como a gente está em muito calls, né? Hoje a gente não faz tanta reunião presencial, a gente acaba fazendo muitos calls e faz o compartilhamento de tela, modelo federado, e a gente consegue, quando a gente joga todas as disciplinas para fazer essa compatibilização, é muito diferente você pegar todas as disciplinas e jogar no CAD. Quando você faz isso, vira uma obra do Picasso, entendeu? Então, no Revit não, você já vai fazendo cortes, você vai fazendo comparativos, você já mexe aqui, por exemplo, se a gente, dependendo de mexer uma parede, a tomada já mexe junto, né? Então não tem aquele negócio, a arquitetura atualizou e aí chegou na obra, a arquitetura tá com a parede aqui e a tomada tá para cá, né? Então isso já é um ganho, né? Tem os softwares de compatibilização. Então a agilidade de quem pegava o projeto, porque tinha uma pessoa específica para ficar vendo compatibilização, altura, etc. Você já tem o ganho desse profissional, que já custa um valor razoável. Então, lógico, você vai ter que ter o profissional também para fazer a compatibilização, e você tem softwares para isso. Então, a quantidade de interferências e incompatibilizações que tinham, hoje já não tem mais. Exato. Né? Então, esse já é um grande ganho com relação a isso. Né? Sim. A questão do próprio quantitativo, né? O levantamento do quantitativo era outro profissional que acabou sendo um pouco suprimido, além da confiabilidade disso. Né? A confiabilidade do levantamento do quantitativo apesar do Revit, junto do Revit, ele é muito mais confiável do que a pessoa levantando isso manualmente. Né? Então isso era outro ganho porque perder material em obra ou deixar de comprar material é um trauma, né? Tudo isso que chega, putz, eu vou completar a laje e ter que passar os eletrodutos dentro da laje. Não chegou material, ou chegou, estava faltando material. Então isso, a gente fala a vantagem é o quantitativo, né? A vantagem é não perder o dinheiro quando o quantitativo está errado, entendeu? Então é outro ponto. Exatamente, essa questão do quantitativo é o que a gente utiliza, é um dos
pontos, né? Porque o projeto de CAD custa um tanto, o de Revit 1,x. Quanto que é esse X aí? Vamos falar, meu. Vou falar pro comercial, depois a gente fala pro comercial lá. Daí conversa com o Cristiano lá, ele sabe esses números, né? Mas é esse fato que... Mas pelo menos é 1, alguma coisa, não é 2, né? Não é 2, né? Deve estar lá na casa de 1,30, 1,50. Mas daí depende da negociação, né? Daí comercial. Tem que falar com o Cris. Tem que falar comercial, é importante. Né? Então essa questão de pagar o CAD e depois você pagar alguém para fazer uma lista, essa diferença de pagar alguém para fazer a lista e erro, que nem o Denis comentou, de comprar material a mais, né? Já pagou facilmente. Só aí já vale a pena. Só aí já vale a pena. Isso é fato. Uhum. Né? A diferença de um projeto CAD para o Revit, né? Não dá para falar valores, né, que a gente tem dos projetos, mas já paga. Sim. Né? Então, a gente falou do pessoal de obra, né? Falou da agilidade, agora estamos falando de suprimentos, compras. Então envolve todos os setores, né? Essa importância aí do Revit dentro da empresa. Não, e cara, vamos lá, 1,x. Só que quanto representa o projeto de instalações, projetos no geral, mas vamos lá, instalações, dentro do custo total? Não passa de 1% da obra. Exatamente. Se somar estrutura e instalações, não vai passar de 1%. Sim. Se bobear, somar arquitetura também não passa, sei lá, ou fica mais próximo. Mas depende do produto. Né? Depende do produto. Eu até brinco com meus clientes que eu falo lá, olha, projeto de estrutura vai representar de 0,3% a 1% de tudo que você vai gastar na obra. Eu acho até que eu estou mais próximo do 0,3 hoje do que do 1, porque subiu o aço, dobrou, o concreto subiu pra caramba, eu não subi tanto assim. Não. Então eu estou mais próximo do 0,3. Então mesmo que eu fique mais caro, eu vou de 0,3 para 0,4, tá? Sim. Meu, que é os 30% ali, vai, para 0,4. Só que quanto pesa a estrutura? Aço, concreto, né? cara, é de 20% a 30%, 35%. Então é ali que eu consigo ajudar, sabe? Se você trouxer um processo que entrega o ganho nessa fase, vale qualquer investimento, entendeu? Exatamente. Você falou exatamente o investimento. Então vamos falar para o investidor isso, né? Porque o investidor está preocupado com isso. Então estamos falando de lista material, compra, agilidade. Se você tem toda essa cadeia, seu prédio, de vez de ser construído em 2 anos, vai ser construído em 1 ano e 6 meses. Sim. Né? Então 25% do tempo. Imagine o seu dinheiro investido 25% de tempo, um retorno mais rápido 25% do tempo. O investidor, isso é animal. Exatamente, aumenta tiro. Nossa, isso daí é um grande ganho, né? A valorização da parte de projetos mesmo, né? O que o Fernando estava comentando. E isso com o BIM fica mais evidente ainda. Né? Isso é bacana. Você sabe que na nossa proposta lá no começo tem os honorários, né? Eu já troquei, é investimento agora. Fato. É investimento, já boto bem clara a palavra ali. Bom, completando só rapidamente a pergunta aí, tem toda a parte do 3D, né? O Jim veio aqui, né? O pessoal muito bacana, a gente também é parceiro deles. Então, além de toda essa compatibilização, o cliente ver toda a arquitetura, estrutura, instalações no modelo e ele poder entrar por dentro disso antes de nascer a obra, cara, ele sabe exatamente como vai ficar. Né? A construção virtual, né? Isso, a construção virtual, exatamente. Então, isso já é um outro benefício muito bom. Para o cliente final. A venda disso, imagine para os corretores, né, o quanto utilizam isso. Fora a manutenção posterior e coisa e tal, né? Que o pessoal continua utilizando esse modelo federado para frente aí em uma troca de material, ou vai fazer uma manutenção de uma tubulação que está embutido, né? Ele consegue saber e a manutenção fica muito mais fácil. Para quem já está inserido no mercado, é o famoso 4D, 5D. Exatamente. Então é exatamente isso que envolve até lá a cadeia até a manutenção do prédio, condomínio, né? Mas o BIM é isso, para mim é construção virtual. Você sai da parte de desenho, você constrói o prédio antes virtualmente para depois aplicar na vida real, já sabendo tudo, resolvendo todas as questões de compatibilização. Só fazer um caso aí, é uma construção virtual, só não pode fazer igual um cliente pediu para mim
modelar a fiação dentro do eletroduto. Que daí eu não consigo, né? Aí realmente é o extremo. Não precisa entrar nesse detalhe. Não, daqui a pouco é a água passando. Né? Ele pediu pra eu fazer o corte e mostrar, mas cadê a fiação aqui dentro do eletroduto? Eu falei, não, aí também não dá, né? A torneira tá sem água aí, não tá saindo. Exatamente, aí complica. Mas a gente também, no caso da estrutura, hoje o que a gente não modela ainda é a parte de armações da estrutura de concreto. Ainda fica muito pesado, Muito né? pesado e assim, não vai interferir em Não. compatibilização Nada. e vai ficar um modelo muito pesado. Então a gente acaba que isso ainda faz fora, mas Perfeito. todos os elementos estruturais ali de concreto estão lá, né? Estão lá. Sim. Então é mais ou menos por aí. Exatamente, é a Parece- mesma coisa, né? Não, show. Só antes de a gente ir para a próxima, Isa, quantitativo, tá? Em estrutura, mesmo antes do conceito BIM, a gente já entregava, né? As taxas de consumo, já tenho isso. O próprio TQS já faz um levantamento ali. A gente refina na hora quando a gente vai detalhar as vigas, pilares, tudo a gente refina e apresenta para o cliente a tabela de aço, consumo, tudo, né? Então o cliente tem. Em BIM, continua tendo dentro do modelo, melhor, Sim. mas a gente já tinha. Instalações não era muito assim, né? Não, na verdade, a gente não tinha essa taxa, né, que vocês apresentavam, inclusive nas reuniões, quando a gente ia em conjunto, o cliente, quando vocês apresentavam as taxas, o cliente abria os olhos, assim, nossa, é bacana mesmo, até pelo know-how de vocês, aí o cliente ficava impressionado e isso trazia a efetividade do contrato. De instalações, existem muitas partes de instalações que minúcias, né? Então um eletroduto, um tubo de menor espessura, ele não traz uma grande relevância quanto a custo, né? Então qual que era o nosso diferencial, né? Até hoje a gente faz isso. A gente pega os principais elementos que, por exemplo, a entrada de energia, sistema de reservatório, como vai ser o sistema de bombeamento, né? Se é um sistema de cabo, barramento, né? Então a gente conseguia trazer esse valor agregado no projeto e isso era muito evidente porque a gente conseguiu trazer, teve uma obra que a gente teve uma obra de 1 milhão e teve uma obra de 3 milhões. De economia. De economia. Obviamente que eram multitorres, né? E coisa e tal. Então quando a gente aplicou esse comparativo... E o projeto era mais ou menos 2 milhões, assim? Era bem próximo disso. Não, mas a grande economia é exatamente essa, né? Esse comparativo. Isso. Não dá pra você cravar a solução, esse tipo de prédio é essa solução, esse tipo de prédio. Daí ficaria muito fácil, não dá. Então a gente Depende, busca fazer na minúcia, né? Então esse know-how que a gente tem ajuda nisso. Perfeito. Trazer essa economia, né? Então é o que a gente está comentando com relação a essa parte de custo e a lista de material. Legal. E vocês trabalham com BIM deu quantos anos já? 2018, mais ou menos. 18 mais 19, né? E como é que foi pra vocês essa evolução, assim, comparar como começou e como tá agora a qualidade dos projetos, porque vocês estavam falando que desenvolveram as famílias. Sim. Então, assim, a gente tem famílias que a gente desenvolveu aqui também, mas acho que a quantidade de famílias que vocês devem ter desenvolvido é infinitamente maior, Foi né? fácil, em um dia tava resolvido. Não, é brincadeira. Não, foi um trabalho bem difícil, foi muito estudo, O né? Cristiano tá Nem até fazendo foi, assim né? a cabeça ali, ó. Na verdade nem foi, tá sendo, né? Porque a gente não para, né? A melhoria, investimento com relação a isso, ela é grande, né? Sim, mas foi muito até porque a gente também tentou resolver problemas que o mercado não estava conseguindo. A gente, em contato com a própria Autodesk e coisas e tal, resolveram soluções que para as instalações não estavam tão maturadas assim, né? Foram pioneiros, né? Isso, na arquitetura ali, no próprio ar-condicionado, no qual você não tem tantos dutos flexíveis. Agora, trabalhar com o eletroduto, trabalhar com a fiação, como é que é fazer tudo isso no Revit, né? Esse flexível, vamos dizer, esse sempre foi um dos pontos chaves aí, porque antes o pessoal passava o eletroduto como se fosse algo retilíneo, assim. Na obra, a hora que você concreta a laje, todo mundo sabe que o tubo vai fazer assim. E a gente conseguiu trazer essas soluções. Sim. Então, quando você Legal. gerava um modelo de compatibilização de outros projetistas, você tinha assim milhões de clashes, porque todos esses clashes estavam batendo. Né? Todos esses eletrodutos que na obra são flexíveis, eles desenvolveram reto e dava clash. Então a gente precisa achar essa solução. E a gente batalhou bastante, pesquisou bastante, né? A gente tem uma equipe muito forte, né? Então a nossa equipe BIM hoje, a gente tem gerentes BIM, né? Os BIM managers no escritório. Então foi uma busca aí, que nem o Eric comentou, né? Tá sendo,
né? Mas hoje os primeiros projetos foram bem suados ali, assim, ó, vamos fazer um pouco em BIM e vamos fazer em CAD aqui em paralelo para garantir, desculpa, garantir o projeto de qualidade para o cliente, porque a gente não queria ter passar para o cliente, ó, tá, eu estou inseguro aqui com o que vocês estão fazendo, né? Porque a gente sempre jogou muito claro pro cliente, ó, estamos começando no BIM, vamos trabalhar junto. O cliente também estava no início, né? Ele falou, não, estamos juntos, né? Vamos trabalhar junto e vamos achar a solução. E isso foi bem bacana porque a gente cresceu junto com o mercado ou com alguns grandes clientes aí que não tinha essa veia. A gente teve essa oportunidade, que nem eu comentei no começo, de que a gente conseguiu focar, sei lá, 80%, 70% pessoas dos colaboradores para isso. Então a gente abriu frentes de trabalho. Então essa equipe vai estudar templates, vai formar templates, né? Então a gente tem template hidráulica, elétrica, SPDA, incêndio, propriamente para cada subdisciplina, né? Vai ter a equipe de família, né? E a gente foi fazendo testes. Então utilizou filtro, utilizou sistemas, tem algumas coisas que a gente até foi deletando, né? Testou, não funcionou, a gente parte para outro. E assim vai. Então a gente tem essa equipe, o BIM Manager, e daí eu acho que está em torno hoje de 8 pessoas na equipe, né? Focado com relação a isso. E a gente foi criando as famílias, pegando algumas famílias, desenvolvendo testes, porque assim, tinha coisa que nem o próprio Revit te dava de oportunidade. Por exemplo, a gente tinha que colocar a tomada na parede, a gente tinha que ter um hospedeiro para colocar a nossa tomada. A gente conseguiu desenvolver dentro do Revit a possibilidade de colocar a tomada sem essa parede. A gente pesquisava e não achava, não tinha solução. Mandava pergunta lá, não é possível. Perguntava para alguns de mercado, também não é possível. E a gente conseguiu desenvolver. Né? Então, é suado, é um trabalho, o Denis brinca bastante, que a gente não tem braço curto, a gente não é dinossauro. Então, a gente mete a mão mesmo e foi evoluindo. Com isso, a gente tem uma capacidade, um conhecimento muito grande no Revit. Né? Por ter trabalhado, para ter talhado ele lá, para ter aberto todas as portas. Né? Então, realmente foi uma coisa bem suada. Imagina uma família de tomada, no que você tem a caixinha, você tem o espelho da tomada, você tem cada módulo da tomada. E isso, na verdade, a gente tem que fazer isso separado, criar uma família de tomada com esses módulos. Né? Não é uma família tomada, é uma família com vários tipos de tomada. Exatamente. Se eu fosse citar todos os colaboradores, queria até agradecer os colaboradores, mas não consigo citar todos. Mas obrigado, Dual. Obrigado. É isso aí, nessa hora tem que agradecer o time, porque não é fácil, a gente sabe como é que é para vocês, imagina também que tem sido bem difícil, instalações, é um leque muito maior, né? Mas olha, se fosse fácil, tá todo mundo fazendo. Sim. Então tem essa vantagem. Deixa eu só fazer um parênteses, a gente tem que mudar de posição, mano. Por quê? Tá igual, a gente não pode, a gente vai até a posição do negócio. Você tá igual. Não, pera aí. Desculpa vai aí. Vai confundir o pessoal aí, né? É que a gente já deu a dica no começo, né? O Vidal edita, depois deixa o nome assim, de cada um. Isso, Vamos mudar de... aqui vai aparecer o espelho. Quando subir pro YouTube a gente coloca a legenda. Mas é isso, quando é fácil, tá todo mundo fazendo. Então, é justamente ali, no improvável, no impossível que você tem que atuar, porque você vai ser único, entendeu? É aí que você conquista o diferencial. É fácil, beleza, tá todo mundo fazendo, e aí qual é o seu diferencial? Né? Bom, show. Então é um processo que ainda também tá... Sim. Tem muitas... contínuo, né? Exatamente. Atualmente a gente está trabalhando muito com rotina, né? Para facilitar o desenvolvimento, aumentar a produtividade também, trazer mais recursos ainda para o cliente, visualização, essa parte de compatibilização. Então há um trabalho constante com relação a isso. A parte do realidade aumentada que você citou, em parceria com a Algin também. Vocês estão utilizando lá? Sim. Exatamente, estamos já fazendo alguns testes, etc. Que traz uma visão diferente para o cliente. O Rua já veio aqui também, da Algin já veio aqui. A gente viu o podcast deles também. E a gente estava batendo um papo antes de vir para cá exatamente. Então é a evolução, né? Caneta nanquim lá, papel, daí o pessoal ficava com medo de migrar pro CAD, migrou pro CAD, migra pro Revit, realidade aumentada, e a gente vai chegar no holograma. Eu acho que vai ser realmente essa questão do holograma logo mais. Algumas pessoas, em algumas partes que
investem muito, né, nessa parte aí. Tem um colega meu que falou de um submarino, acho que o Norival estava junto quando o Norival falou que ele visitou um submarino onde já tinha holograma. Nossa, que legal. Né? Que era o teste, lógico. Mas já tem isso. Só que isso é muito caro. Mas um dia vai ser realidade pra gente também na construção. Né? Recentemente no evento da Starts a gente lançou um desafio aqui pro nosso time, né, Isa? De fazer uma realidade virtual lá para quem visitasse a gente lá no stand da Constru Prop Tech Day, evento recente agora. Foi bem legal. Foi bem bacana e a gente conseguiu, o pessoal colocava o óculos ali e conseguia andar dentro do nosso modelo, né? Inclusive o Juan, do Augen, também participou. Ele fez o teste, A hora que ele colocou, todo mundo ficou olhando assim com medo de que ele vai falar. Questionar, vai falar. A gente chegou a levar o tablet, o celular para uma obra, né? Um terreno vazio, a gente já tinha modelado o projeto, a gente pegou a referência, né, do ponto de inserção e conseguiu jogar. Então a gente caminhava na obra com o celular olhando as instalações. Isso é legal. E ajuda muito, cara. Para instalações principalmente, acho que ajuda muito. Para instalações é outro nível. Eu sei que eu já vi também o pessoal fazendo assim e utilizando a realidade aumentada para ver como é que ficam as instalações ali o arranjo, né? Cara, é um monte de coisa e você olhar ali antes de fazer facilita muito. Bom, mas legal, né, gente? Eu acho que é isso. Eu acho que para você aumentar a qualidade no BIM é capacitação, é buscar realmente o que tá, quais são as dores, o que não está atendendo aquele conceito e conseguir resolver, buscar uma solução para aquilo. Capacita o time, treina, que é o que vocês estão falando, investindo muito em treinamento e capacitação e pronto. Acho que esse é o caminho realmente, não é fácil, é bastante investimento, apanha bastante, erra, corrige, até conseguir. O BIM levou um bom tempo para ser criado, né? A gente foi esmiuçando, trabalhar de uma forma, até representação gráfica, né? E deixar isso de forma clara para os novos colaboradores também. Quando entrasse na empresa, a gente tem todo o sistema de treinamento, né? Legal. Então não é assim, o guia BIM é só como um documento que fica na gaveta. É um treinamento para toda a equipe que entrar, né? Tá. Como é que vocês fazem esses treinamentos? Posso? Curiosidade. Tem o guia BIM lá, entrou um cara novo, e aí? Isso. Na verdade, a gente faz isso tanto para o BIM quanto para todas as outras áreas de instalações. A gente tem treinamento semanal com a equipe. Legal. Né? A gente também implementou aqui também. Agora. Legal. Então, semanalmente, não é todo mundo que vem para esse treinamento, mas, por exemplo, às quintas-feiras de manhã, por exemplo, tá tendo treinamento no escritório agora. Né? Então, a gente está fazendo a parte de instalações. Então, o dimensionamento de bomba. Então, um projetista sênior, um engenheiro sênior do escritório, pega o pessoal novo e fala assim, vamos dar a mão pro tio aqui, vamos aprender a dimensionar essa bomba. Legal. A mesma coisa pro guia BIM, né? O guia BIM, a parte de, vamos fazer a modelagem de um corte aqui, vamos fazer até a criação da família, né? A gente ensina. Então tem um treinamento lá que a gente desenvolveu, para criar uma família, eu tenho ponto de inserção, eu vou precisar ou não de hospedeiro, né? Dependendo do tipo da família que a gente vai utilizar. Então, semanalmente a gente tem isso. Mas isso é geral, né? Não é só para mim. Importante. Né? Para quem está começando, a gente tem até um período de treinamento muito forte. É na veia, né? Que nem a gente comentou, desse treinamento e capacitação. Então, quem entra, por exemplo, na Dual, fica 3 meses de treinamento. Show. A gente não põe para jogar direto. Por quê? Tem treinamento. Às vezes veio de outra empresa, etc. Já tem o conhecimento, mas precisa, né? Aprender o procedimento da empresa, né? Sim. Exatamente. Então são 3 meses que, para quem está entrando, é uma carga técnica muito forte. Né? Por isso que todo mundo, depois do treinamento, o pessoal fala, porra, agora consigo, sente a vontade para trabalhar. Então o pessoal gosta disso, né? Então é uma das coisas que quem vê no mercado, currículo, etc., quer envia pra gente lá que vai crescer dentro da empresa. Estão contratando? Estão contratando. Boa aí, pessoal, oportunidade, hein? Não, sabe por quê? Porque o Cristiano não para de vender. Esse é o problema. A gente segura um pouco aí, o cronograma tá apertado. Aqui acontece isso também. Vamos treinar mais gente, a empresa tá ficando pequena lá, que nem vocês, já estão indo para São Paulo, já tem colaborador em São Paulo. A gente está pensando em outra sede também. A culpa é sempre nossa, hein, Cris? A culpa é nossa. Só que nossa sede é no litoral. No litoral? Pô, eu ia falar pra vocês irem ficar lá do meu lado em São Paulo. Não, litoral, você não tá. Daí quem quiser ir pro é litoral aí vocês vão tem muita gente aqui agora, nossa querendo ir pra Balneário Camboriú, Itapema. É outro nível. Mas tem que trabalhar, né? Sim, não.
Mas aí é a qualidade de vida, né? Você trabalha ali 8, 9, 10 horas por dia, mas você saindo dali, você chega em casa em 15 minutos, entendeu? É uma outra coisa. Ou na praia, né? Ou na praia. Na praia. Vocês vão pra lá. Vamos, fato. Grandes planos. Boa ideia. Vou pensar nesse caso aí. E, bom, gente, muito legal o papo aqui. Vamos falar sobre future, o futuro do BIM? Vamos. Acho que Vamos lá. assim, a gente está conversando bastante sobre essa evolução e ainda é uma evolução. Acho que a gente não chegou no topo do BIM. Com certeza a gente tem muito a desenvolver, muito a aprender. E não só as nossas empresas assim, mas outras. Então, voltando até para a faculdade, pós-graduação, enfim. Perfeito. A gente sabe que ainda está muito no começo. Né? Precisa muito desse investimento, né? E como que vocês veem daqui para frente, assim, os próximos passos do BIM? Olha, a gente tem aí toda essa parte de realidade aumentada ainda que pra gente já é o começo, né? Pra gente a gente já tá um pouco neste meio, mas pra maioria do mercado ainda não é. Então, para o mercado isso já é uma evolução aqui daqui a 1 ano, 2 anos. O pessoal da Ugin tá em mais não sei quantos países aí que ele Cara, comentou quase aqui. todos do mundo. É, Impressionante. muito legal. Tutorial que ele nem sabia que existia lá em tailandês, que ele nem entende o que tá entendia, falando. né? Muito bacana. E a parte de realidade aumentada, a parte de holograma também, a parte que eu acho muito interessante aí, que é a impressora 3D, que vocês já apresentaram aí também, muito A gente legal. tem uma aqui no escritório. É, legal, cara. Então, assim, tem muitos caminhos, né? Tem muitos caminhos a seguirem, muitos deles são muito caros ainda para implementação, mas eu acho que é nessa linha, né? Mas é tudo uma evolução, né? O BIM, quando saiu do CAD pro BIM, também era isso. Já é muito caro, o pessoal não sabe ainda, você tem que investir na empresa e tal. Pra mim, pra gente, a gente tem essa noção, não só no Brasil, mas o pessoal acha que BIM é só modelar em 3D. Sim. Né? E não é. E tem muita gente para trás disso. Então depois vai modelar em 3D, aí sim vai começar modelo federado, uma compatibilização mais real. Então esses são os passos. Então o próximo passo aí que a gente vê de mercado é o modelo federado. Né, para depois entrar no 4K, 5K, né, e depois a realidade aumentada mesmo, porque realidade aumentada é o que faz a diferença, principalmente para instalações, que nem você falou, nessa questão de compatibilização. Então, a realidade aumentada seria o futuro, né? E eu acho que a galera vai deixar, como deixou de fazer projeto. Não é todo mundo que deixou de fazer projeto em Nanquim, não. Descobri uma arquiteta recente. Tem gente que faz ainda. Que ainda faz projeto em Nanquim. Faz né? um por O espaço é ano. para a equipe E passar. o espaço é bom, né? Não, mas Enfim, tem calculista também. Que vai no papel ainda, né? Então, enfim. Mas eu acho que o pessoal vai deixar de fazer o projeto em 2D ali e vai realmente migrar pro 3D, né? Esse é o futuro mesmo. Eu queria até fazer, desculpa, Fernanda, fazer uma provocação aí pro mercado de trazer esse real modelo federado. Hoje a gente está na mescla, porque existem muitas disciplinas que ainda estão no CAD ou alguns consultores ainda que se eu não trabalhar com o PDF aqui, eu não consigo fazer a minha consultoria. E hoje a gente já tem informação suficiente no modelo para parar de, obviamente, não todo o mercado, né, fazer isso, mas um modelo inicial, aí, um projeto piloto de vamos trabalhar 100% em BIM, todas as disciplinas em BIM, todos os envolvidos em BIM. Por quê? Porque aí você consegue trabalhar com o modelo real federado, as alterações vão ser muito dinâmicas, né? Obviamente que as empresas, a RM, a Dual, está preparada para isso, mas trabalhar de forma colaborativa do começo ao fim, né? Talvez até a gente brinca de deixar um engenheiro sênior ali responsável por esse projeto, dedicado para que, a estrutura vai precisar mexer uma viga aqui, recalculou aqui por conta de peso, um gerador, vai impactar em instalações. A instalação já adequa aqui, vamos trabalhando nisso. A gente acaba fazendo um processo muito longo, né? Que é a modelagem, joga para documentação em CAD, joga para documentação em PDF, vai para compatibilizadores, do compatibilizadores eles levantam algumas interferências ou no próprio modelo, ou fazem ainda no PDF ou no próprio CAD, e isso onera todo o processo produtivo, né? Então a gente conseguiria otimizar muito todo esse processo se a gente fizesse todas as informações ainda no modelo. Exatamente. Né? Então quando chega na obra, na obra ainda não tem uma realidade aumentada, ok, no processo, na etapa LO, que a gente chama, né, liberado para a obra,
E aí sim, aí a gente põe na documentação, no PDF, porque todas as informações já estão no modelo. Dimensionamento, tubulação, né? Toda a parte de bombas, especificação de bombas. Você clica na bomba, hoje tem lá a vazão, pressão da bomba, né? Então, essa parte de documentação é muito mais para uma compatibilização do que o processo de projeto em si. Exatamente. Né? Fica essa provocação para o mercado. Não, perfeito, é isso aí. Trabalhar com modelo federado, 100% BIM. A gente acho que ainda tem um tempinho para chegar lá, porque a gente está puxando a corda aqui, fomentando, incentivando o mercado a fazer, mas tem um caminho grande ainda, cara. Porque a gente vai contratar gente que atua em BIM e não acha. Não acho. Muita gente que ainda não sabe, não entende, então acho que é um processo longo, mas que a gente tem que incentivar e ir puxando a cordinha, né? Não, e até um dado que eu estava lendo esses dias do Confeia, só 5% do PIB da construção brasileira é de projetos BIM. 5%? Então é pouco demais, é muito pouco. Mas a gente fomenta isso quando o Cristiano vai fazer reuniões comerciais, ele, até com parceiros, clientes existente carteira, a gente está buscando. Vamos fazer junto, a gente ajuda. Vamos lá, vamos montar, vamos estruturar. Né? A gente tem grandes parceiros que ainda estão fazendo em CAD. Sim. E a gente está fazendo essa provocação também. Né? Então, o Cristiano é um dos incentivadores do BIM lá dentro, tem que ser. E do mundo. E Né? é, de certa forma, a responsabilidade, né? Porque eu vejo assim, se as empresas maiores, o governo e as empresas maiores, assim, privadas, começarem a fomentar isso, é um efeito cascata para as outras. Eu vou te dizer que a gente está com 40% hoje da carteira em BIM, porque a gente tem uma parceria forte com algumas consultoras que não estão em BIM. Se essas consultoras que migrarem, a gente vai ter 100% da carteira. Exato. E é por isso que eu falo que ano que vem provavelmente a gente vai ficar mais próximo dos 100% ali, porque a gente tem o mesmo caso. Tem ali, como eu comentei hoje, mais ou menos 50% a menos projetos são em BIM, esse ano acho que até passou um pouquinho. E esses 45, 50 que não são, é muito por conta de algumas consultoras grandes, que tem um volume grande e que não fazem, mas elas estão, exato, mas elas já estão falando em fazer. É que nessas consultoras grandes, para você implementar um sistema desse, é muito mais demorado, né? Exato. O investimento deles é muito mais forte, né? Precisa ser feito. Você fala, uma hora vão ter que precisar fazer. Né? Então é a gente mostrar para eles os ganhos mesmo, como a gente bateu o papo aqui sobre isso, sobre esses custos, investimentos, porque demora. Tem que buscar empresas especializadas para colocar isso dentro da empresa. Mas é muito interessante pensar que do PIB da construção, 5% só é em BIM, a gente está com mais 50% agora, então a gente está ali, muito acima da média e pegando boa parte daqueles 5% que atuam em BIM, né? Então, um número interessante que você trouxe, Isa. É isso, né, Isa? Acho muito bom, né? Vamos para Burning Questions? Vamos. A gente faz Melhor assim, parte do podcast. a gente faz em todos os episódios umas burning questions no final. Então eu vou falar alguma coisa, tipo uma cor, e aí vocês respondem a primeira que vier na cabeça. Então vamos lá. Preparados? Bora lá. Mas eu acho que as respostas vão estar ali. Vai ser igual. Vamos Podia fazer separado, né? Fazer os burning questions separados. fazer o teste agora. Não vale falar de propósito, tem que ser sincero, hein? Vamos ver. Um livro. Um livro? Meio corporativo assim, a gente tem vários. Pode ser qualquer um, tá? Não precisa ser engenharia. Eu tenho muito focado hoje na parte de filosofia, por incrível que pareça, eu legal. gosto dessa área. Atualmente eu estou lendo o Banquete. Né? De Platão, voltado à história de Sócrates. Legal. Esse cara tá outro nível. Nesse caso aí eu fugi um pouco. Ainda tô no quem roubou meu queijo. Tô um pouquinho mais abaixo aí nesse caso aí. Bom, o primeiro não bateu, então. Um hobby. Hobby? Aí eu vou dizer quase por nós dois. Que como a gente faz muita coisa junto, né? A gente pratica corrida de rua, né? A gente tem um grupo. Inclusive a gente incentiva isso no escritório, você ir lá nas nossas redes sociais. Muito legal isso, cara. Todo o escritório vai correr junto. Todo mundo vira atleta na dual, sabia disso? Você vê o pessoal correndo lá. Que legal. E assim, tem todos os níveis, né? Porque a brincadeira não é excluir ninguém. A brincadeira é assim, vamos sair do sofá, entendeu? Então se você já tá caminhando, já tá melhor do que quem tá no sofá. Acompanha a gente lá no Instagram que tem bastante coisa bacana. Isso. Então, corrida de rua. A gente tem brincado um pouco de skate, apesar da idade aí, tem que tomar cuidado. O skate, quem sabe futuramente o surf aí. Ô, louco.
Pensando em Santos, né? Mas já sabe surfar ou não? A gente sempre brincou, Já. né? A gente sobe na prancha. Então não vai ser do zero. Pega onda, Eu tive uma experiência com surf assim, fui surfar, quebrei a prancha. Eu nunca mais. É que daí você foi surfar na Joaquina, na praia de Joaquina. Não, eu peguei uma prancha que era um pouco menor, era pequena pra mim, era de um amigo meu que é bem menor que eu. Sim. Aí afundou, foi na areia, assim, ó, Nossa. quebrou a ponta. É. Eu fui pra um Traumático. acampamento de surf, fiquei 5 dias. No último dia eu consegui ficar em pé. Bacana. Isso, mas assim, 2 segundos caí e nunca mais. Esses acampamentos E era surf aquela são prancha muito legal. gigantesca. É, você aprende legal. É que a gente já vem lá desde criança, convívio na praia, né? Aham. Então, quando eu era mais novo, eu conseguia pegar. E daí, ingesta, ficar velho, depois ter que retomar, né? E no meu caso, eu gosto muito de capoeira. Né? Ah, Pra legal. mim, a capoeira pra mim é o meu esporte preferido, é o que me relaxa, o que... Legal. Né, Legal. a hora a gente treina, depois a gente para um ano e pouco, depois volta, mas capoeira pra mim é o sonho de realização, hobby mesmo. Nossa, que bem diferente. desestressa. Bom, os dois estão ligados a esporte, mas não são os mesmos. Esse é um parecido. A corrida a gente pratica junto, É. né? A gente treina junto. Skate, surf, bem parecido. Tá, legal. Legal. Se vocês não trabalhassem com o que vocês trabalham hoje, qual seria a segunda opção? Eu mandaria um currículo pra RM. Boa. Não, é verdade. Pensar no começo ali da formação, eu sempre tive dúvida aí de ir pra engenharia elétrica. Você ou fez ir civil? pra- Fiz elétrica. Ah, você fez elétrica, tá. É, a Legal. civil eu aprendi na raça, né? Mas eu ficava sempre na tendência civil, pensei sim em ser calculista e coisa e tal, mas aí acabei indo pra elétrica. Ah, legal. Eu não posso falar diferente, só tô falando de praia, né? Eu venderia coco na praia. É? Olha, só não faço isso porque não paga as contas, porque Uhum. senão venderia coco. Mas brincadeira, é gerente de projeto em obra mesmo, né? Eu gosto bastante da parte de obra, De então obra. sairia dessa parte de projeto e gerenciaria a obra, né? Boa. Quem sabe, mais pra frente, você vem na Coca na praia. Com a conta cheia, claro, ali, ó. Já fez ali, ó. Não, mas aí eu só vou ficar surfando. Ah. Surfando, jogando vôlei e capoeira. Acabou. Aí o coco você compra, não quer saber de vender, não. Exatamente. Ou planta um no jardim da sua Já é. casa ali. Muito bom. Legal. Um filme. Eu gosto muito da série Harry Potter. Assisto bastante Eu Harry também. Potter. Fernando nunca legal. viu. Você que nunca viu, né? Não, não assisto. Nem por Tem a cara curiosidade. do menino lá. O óculos é cresce parecido. o cabelinho. Nunca teve Raiz. curiosidade de assistir? Não, eu sou chato, cara. Tá Você falando gosta isso de coisa ontem. real, né? Gosto de coisa real. Se foge muito da realidade pra mim, eu não tenho preguiça. Ficção científica eu gosto. Sim. Assim, coisa que de ciência, que pode ter no futuro. Mas quando vem pra magia, essas coisas assim, Hulk, super-herói, eu não Não, super-herói também. eu não assisto. Não, nessa parte de filme eu caio pra essa área dos Ah, é? super-heróis. Você gosta de Vingadores, super-herói? etc. Legal, eu gosto também. Não, quem ou gosta ou odeia, né? É Tem o verdade. pessoal que é viciado. Eu gosto bastante É os também. geeks, né? Esse é geek, é isso aí. E uma palavra final pro público. Vocês passarem uma mensagem pro pessoal. Olha, eu tinha pensado em algo muito técnico, né? Mas eu vou mudar meu discurso na hora aqui. Na verdade, a sinceridade contigo mesmo, em todas as áreas da Legal. sua atuação, seja profissional, seja familiar, seja com amigos, né, coisa e tal. Ser sincero contigo, os sentimentos. Putz, se eu vou fazer uma faculdade, é isso que eu gosto, eu tô indo porque traz status ou porque traz dinheiro, né? O relacionamento, assim, com os amigos, como é que eu tô? Eu tô com parceiros que venham me agregar ou tô pessoas que estão só me levando para baixo, né? As atividades com esporte, eu tô fazendo por obrigação esporte, obviamente que a gente tem que se cuidar, né? Mas é isso, é ser sincero contigo e investir em si mesmo, né? Conhecimento, seja na área técnica, seja na área pessoal, de um hobby, coisa e tal, é investimento em si. Boa. Legal. Não Boa. podia ser diferente, um pouquinho deslocado, mas nessa linha de... Vai pra praia. Vai pra praia, Relaxa. seja uma pessoa do bem e está ótimo, né? Mas é a busca dessa felicidade mesmo. Aham. A gente comentou que é importante, né, isso internamente, mas agregar em outras pessoas, né? Buscar agregar para outras pessoas também, ensinamento, capacidade. Cada um tem um dom, né? Pô, se você tem um dom, compartilha, não guarde o dom só para você, né? Sei ensinar, vou
sei cozinhar. Pô, tá aí o Cristiano que cozinha. É. Então ele vai todos os almoços de domingo. Então, se doar para os outros também, né? Legal, Legal, é cara. boa mensagem. Buscar a sua felicidade, porque só assim também você consegue deixar outras pessoas felizes. Se você não for feliz primeiro, você não consegue, em primeiro lugar, compartilhar isso com os outros, né? Perfeito. E aí você vai conseguir ajudar os outros também. Boa. Muito bom. Só dar uma curiosidade, tem uma série aí que não é muito conhecida, tipo Irmãos à Obra, né? Foi Sei, baseada na mano. gente. Não é muito conhecida, É mas muito conhecido. pra nós é, né? Tá brincando que ele é muito conhecido, né? Foi baseado na gente. Ah, entendi, cara. Vocês ganham royalties até hoje, então. nós Entendi. Fato. Legal, gente. Isa, muito bom, né? O papo aqui Muito bom. para o pessoal Legal. de instalações. Mas na verdade tem o. Pra gente não esquecer, a gente tem um presentinho pra vocês também. Vocês vão ganhar o troféu Top Voices. Muito obrigado. Vou fazer uma pose aqui pra. Obrigado, Isa. Imagina. Vou fazer uma. No Instagram já. É. Agora vai ter que colocar na prateleira, hein? Com certeza. De casa. Muito bom. E agora, Isa, palavra. Agora na verdade é redes sociais, Redes né? sociais. Como achar vocês? Ó, vocês falaram que tem vaga, tem gente aqui, tem construtora que ouve a gente, tem muito estudante que ouve a gente aqui. A gente está buscando oportunidade. Vocês falaram que tem vaga. Então, como achar a Dual nas redes sociais? Como achar vocês? Instagram, LinkedIn, enfim, e-mail, que vocês quiserem passar aí. É o site nosso, né? dualengenharia.com.br, dual com 2 L's. Isso daí vem do Salles nosso, que é 2 L's, então. Dual Engenharia e no Instagram, @dualengenharia. Legal. Legal. E pessoal, vocês. Não, Instagram do pessoal não é Não, fechado. já deixa meu celular lá, na assinatura do e-mail, já me ligam de final de semana, domingo, então. Mas Melhor descobrirem. low profile. É, Legal. Isaac, quer falar as nossas? Vamos lá, as nossas redes sociais então. A gente tem um canal do YouTube, é só procurar por RM+. O nosso LinkedIn, RM+, Projetos Estruturais. O nosso Instagram, RM+, Projetos. Spotify, você encontra a gente, é só procurar RMcast, que aparece lá. O que mais que eu tô esquecendo? Tem até TikTok para os mais. Tem pra quem TikTok gosta de também. TikTok. Por umas dancinhas. Fernando tá fazendo dancinha? Não. Essa eu vou. Vou dar uma Dancinha eu sou olhada. péssimo, cara. Não vai rolar. Mas estamos presentes em quase todas aí, Em né? quase todas as redes Quase sociais todas você encontra a as- gente. E tem o site também, rmmais.com.br. recém reformulado, inclusive. Isso. E tem o nosso pessoal. Você tá revelando o seu já ainda não? Eu já revelei, agora já é. Já tá aberto, já? Isso. Então vai lá. @Isadora Justus. Agora sim, hein? Eu vi que ela tá postando lá Agora já agora. era. Ó, pra quem quer aprender marketing para engenharia, arquitetura, tá aí, ó. A Isa é a pessoa. E tem o meu também, pessoal, que é o Fala Mais GG no Instagram, onde eu compartilho bastante da minha vida de pai, de marido, minha vida pessoal ali, esporte um pouco também. Culinária Beach saudável. tennis, Bastante. bastante, é verdade. Culinária, mais ou menos. E também vendas, negócios, o dia a dia aqui da RM. Para quem atua nesse mercado de construção, engenharia e arquitetura, vão encontrar bastante conteúdo lá também. Acho que é isso, pessoal. Isso aí. Obrigado a todos aí pela audiência, por quem assistiu até agora, ouviu até agora. Obrigado, Denis, Eric, pela participação. Prazer ter vocês aqui. E até o próximo RMcast. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa.